Nunca pensei que a história que mudaria minha carreira seria a mesma que destruiria meu coração. Ou que o homem que eu vane para expor seria o único capaz de me fazer esquecer quem eu realmente era. Meu nome é Isabela Cardoso, e por 5 anos fui a jornalista investigativa mais temida do país. Políticos tremiam quando meu nome aparecia na tela do telefone. Empresários poderosos perdiam o sono quando eu começava a fazer perguntas. Minha caneta era uma arma. Minha curiosidade, uma sentença de morte para carreiras construídas sobre mentiras. Mas existe uma diferença entre destruir um político corrupto e se apaixonar por ele. Uma diferença que eu estava prestes a descobrir, da forma mais dolorosa possível. Tudo começou com uma denúncia anônima, chegando à redação numa manhã fria de maio. Uma pasta Manila comum, sem remetente, contendo apenas algumas fotos granuladas e um bilhete escrito à mão. Senator Rafael Monteiro, não é quem vocês pensam. Sigam o dinheiro da Fundação Esperança. Rafael Monteiro. O homem era praticamente intocável. Aos 38 anos, era o político mais jovem e carismático do Senado. Defendia causas sociais. Falava 5 idiomas. E tinha um sorriso que derretia corações em rede nacional. As pesquisas o apontavam como favorito para a próxima eleição presidencial. E segundo minha fonte anônima, ele estava roubando dinheiro de crianças órfãs. Isa, disse meu editor, Marcos, jogando a pasta sobre minha mesa. Quero você nessa história. Se for verdade, é o Pulitzer. Se for mentira, bem, sua carreira provavelmente acaba junto com a dele. Sorri. Eu adorava. Desafios impossíveis. Levei 3 semanas para conseguir uma entrevista com Rafael. 3 semanas investigando cada centavo que entrava e saía da Fundação Esperança. Cada documento público, cada pessoa que já havia trabalhado com ele. E quanto mais eu investigava, menos sentido fazia. Os números batiam, perfeitamente. A fundação era transparente, auditada anualmente. E cada real doado chegava efetivamente às crianças. Rafael Monteiro parecia ser exatamente o que aparentava. Um político honesto, numa cidade onde isso era quase uma anomalia. Mas eu havia aprendido que quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente não é. A entrevista foi marcada para uma sexta-feira, às 19 horas, especialmente no Senado. Sabendo de tudo. Cheguei porque pontualmente, eu havia visto algo vestindo nos olhos meu dele durante sua confissão. Mais sério. Gravador no genuíno. O lista desejo de perguntas desesperado como lâminas. De então, ser melhor. E amor, ele abriu um amor tão intenso Rafael que me Monteiro, pessoalmente, era ainda mais impressionante que na televisão. Em vez de publicar um artigo destruindo Rafael, publiquei algo diferente. Uma série investigativa que lhe dava um ar distinto. Empresarial, mas eram os olhos que me desarmavam menos verdes como esmeraldas. Usei as evidências que Rafael me forneceu. E quando sorriu, mas protegi sua identidade como fonte. Ele disse, o impacto foi imenso. Finalmente, 3 empresários foram presos. Seus artigos. 2 outros políticos renunciaram. E Rafael usou a confusão para se libertar da chantagem de uma vez por todas. Firme. E quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Retirei a mão rapidamente, tentando ignorar o fato de que meu coração havia acelerado. Senador Monteiro, obrigada por me receber. Rafael, por favor. E posso chamá-la de Isabela? Sempre me pareceu estranho ser formal com alguém que vai tentar me destruir. Ele sorriu ao dizer isso. Mas havia algo em seus olhos, uma tristeza sutil, porque quero passar como mais tempo soubesse como uma história investigativa muito especial. A entrevista, tem certeza, durou 3 não horas. Vai se arrepender. 3 horas, perguntei, onde ele respondeu cada uma das minhas perguntas. Estávamos com uma honestidade brutal, se preparando que me desconcertou completamente. Uma coletiva quando perguntei sobre as inconsistências financeiras da fundação, renunciaria ao cargo de senador, ele me mostrou documentos para assumir a direção que eu nem sabia que existiam. Quando questionei sobre suas conexões políticas suspeitas, ele admitiu os erros e explicou como estava tentando corrigi-los. E durante todo o tempo, havia uma tensão no ar, que nada tinha a ver com jornalismo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse, quando eu já estava guardando o gravador. Pode tentar. Por que escolheu ser jornalista investigativa? Não deve ser fácil. Sempre procurando o pior nas pessoas. A pergunta me pegou desprevenida. Porque alguém tem que fazer isso. Alguém tem que garantir que vocês, pessoas com poder, sejam responsabilizados por suas ações. Vocês? Ele se inclinou para frente e pude sentir seu perfume. Algo masculino, sofisticado. Você me vê como inimigo antes mesmo de me conhecer? Eu não conheço você, senador. Conheço apenas sua persona pública. Rafael? Ele corrigiu suavemente. E você tá certa. Mas gostaria de conhecer. Havia algo na forma como ele disse isso
que fez meu estômago revirar. Não era uma cantada barata de político. Era um convite genuíno, vulnerável, perigoso. Isso seria inadequado. A história, Consegui que deveria dizer. ter acabado Sim, com sua queda, ele concordou, acabou mas não sendo o desviou começo o olhar da nossa ascensão. Passei as próximas semanas mergulhada na vida de Rafael Monteiro. E quanto mais eu descobria, mais confusa ficava. Ele realmente parecia ser genuíno. Seus projetos sociais funcionavam. Seu histórico era limpo. Até mesmo seus ex-namorados? E sim, investiguei todos. Falavam bem dele. Mas a fonte anônima continuava enviando evidências. sempre fotos borradas, documentos parciais, nada que pudesse ser usado como prova real. Comecei a suspeitar que alguém estava tentando me usar para destruir Rafael. E então aconteceu o impensável. Ele me ligou. Isabela, é Rafael. Desculpe incomodar, mas... Você gostaria de jantar comigo? Meu coração parou, senador. Rafaelo... E antes que diga que é inadequado, eu sei, mas não consigo parar de pensar em nossa conversa. Você é diferente do que esperava. Eu deveria ter dito não. Deveria ter desligado o telefone e mantido minha distância profissional. Em vez disso, ouvi me dizendo: onde? O jantar foi num pequeno restaurante italiano escondido numa rua lateral do centro. Rafael havia reservado uma mesa no fundo, longe dos olhares curiosos. Chegou antes de mim, vestindo jeans e uma camisa simples, longe da imagem polida do senador. Você veio, ele disse, levantando quando me viu. Ainda não acredito que estou aqui. Nem eu, ele puxou minha cadeira. Obrigado por aceitar. Durante o jantar, conversamos sobre tudo, exceto política. Descobri que ele tocava piano desde os 6 anos, que havia morado na França durante a faculdade, que sua comida favorita era a feijoada que sua avó fazia aos domingos. Ele descobriu que eu havia me tornado jornalista depois de presenciar um caso de corrupção na minha cidade natal, que eu lia pelo menos 3 livros por mês, que meu maior medo era se tornar cínica demais. Posso confessar algo? Ele disse, quando estávamos no segundo copo de vinho. Desde que não seja que você realmente está roubando órfãos. Ele riu um som grave, genuíno. Não é que, quando soube que Isabela Cardoso queria me entrevistar, fiquei aterrorizado. Aterrorizado! Você destruiu 3 carreiras políticas no último ano. Sua reputação te precede. E agora, ele me olhou com uma intensidade que fez meu rosto esquentar. Agora acho que estou em um tipo diferente de problema. O ar entre nós estava carregado de uma tensão que nada tinha a ver com jornalismo ou política. Quando ele se inclinou para pegar meu guardanapo que havia caído, seus dedos roçaram os meus. E o toque foi como fogo. Isabela. Não, eu disse. Mas minha voz saiu mais fraca do que pretendia. Isso não pode acontecer. Eu sei, mas ele não afastou a mão. Ele insistiu em me levar para casa. Durante todo o trajeto no carro dele e o emo sedan Chimpures, não a limusine oficial, menos conversamos sobre música, livros, sonhos. Era fácil esquecer que ele era um político, que eu era jornalista investigando o... Quando paramos em frente ao meu prédio, nenhum de nós se moveu por um longo momento. Isabela, ele disse finalmente, eu não deveria estar aqui. Não, concordei. Não deveria. E você não deveria ter aceitado jantar comigo. Não, mas... tô feliz que tenha aceitado. Virei para olhá-lo. E foi um erro. Porque ele também estava me olhando. E havia algo em seus olhos que fez todo o meu treinamento jornalístico, toda a minha cautela profissional, desaparecerem. Rafael. Ele se inclinou devagar, me dando tempo para recuar. Mas eu não recuei. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se o mundo inteiro pegasse fogo. O beijo começou suave, hesitante, mas rapidamente se aprofundou. Suas mãos encontraram meu rosto. Meus dedos se enroscaram em sua camisa. Esqueci que estava no banco de um carro. Esqueci que alguém poderia nos ver. Esqueci tudo, exceto a sensação de seus lábios contra os meus. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Isso foi? Comecei. Um erro. Ele terminou. Mas sua testa estava encostada na minha. Um erro terrível. O pior tipo de erro. Não podemos fazer isso de novo. Definitivamente não. Mas mesmo enquanto dizíamos isso, ambos
Sabíamos que era mentira. Na manhã seguinte, encontrei um envelope debaixo da porta do meu apartamento. Mais fotos, mais evidências contra Rafael. Mas desta vez, algo era diferente. Uma das fotos mostrava Rafael saindo de um prédio, que eu reconhecia o mesmo prédio onde ficava o escritório de Marcos, meu editor. Meu sangue gelou. Passei o dia investigando, usando todos os meus contatos, todas as minhas habilidades. E o que descobri me fez questionar tudo em que acreditava. Marcos tinha uma dívida de jogo de 2 milhões de reais. Dívida essa que havia sido misteriosamente quitada 3 meses antes, exatamente quando as primeiras evidências contra Rafael começaram a aparecer. Meu próprio editor estava me usando. Alguém estava pagando para que eu destruísse Rafael. E Marcos era o intermediário. Liguei para Rafael imediatamente. Precisamos conversar. Agora. Nos encontramos no mesmo restaurante da noite anterior. Rafael percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Coloquei as fotos sobre a mesa. Expliquei sobre Marcos, sobre a dívida, sobre como eu estava sendo manipulada. Alguém quer que eu destrua você? E tá usando meu próprio editor para isso. Rafael pegou as fotos, examinou-as cuidadosamente. Quando levantou os olhos, vi algo que nunca havia visto antes, menos medo. Isabela, você precisa parar de investigar. O quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele passou a mão pelos cabelos, claramente, lutando com algo interno. Por quê? Você está certa. Sobre parte disso. Meu mundo desabou, Rafael. Não sobre a Fundação Esperança. Isso é limpo, te juro. Mas há outras coisas. Coisas que preciso fazer para conseguir votos. Para manter minha posição. Coisas que você não vai gostar de saber. Que tipo de coisas? O tipo que pode nos matar se as pessoas erradas descobrirem que você sabe. Ele estava sendo chantageado por anos. Um cartel de empresários que financiava campanhas políticas em troca de favores legislativos. Rafael havia tentado sair, mas eles tinham evidências de suas primeiras transações, quando ele era jovem e ingênuo demais para entender as consequências. Por que tá me contando isso? Ele segurou minhas mãos através da mesa. Por quê? Não posso mais mentir para você. E por quê? Porque me apaixonei por você, Isabela. Completamente, irremediavelmente apaixonado. As palavras atingiram meu peito como um soco, Rafael. Eu sei. É loucura. É impossível. Mas é a verdade. Você está sendo chantageado. Está envolvido em corrupção. E minha carreira depende de expor isso. Eu sei. E eu também me apaixonei por você. As palavras saíram antes que pudesse me controlar. Mas no momento em que as disse, soube que eram verdade. Completamente. Irremediavelmente. Verdade. O dilema. Impossível. O que vamos fazer? Perguntei. Não sei. Honestamente. Não sei. Ficamos sentados em silêncio. Nossas mãos entrelaçadas. Os dois presos em um dilema impossível. Eu tinha a história da minha vida, menos corrupção, política, chantagem, esquemas de poder. Tudo o que sempre procurei. E estava apaixonada pelo homem no centro de tudo. Se eu publicar, minha carreira acaba. Talvez minha vida também. Se eu não publicar, você deixa de ser quem é. A jornalista íntegra que me fez me apaixonar. Era um beco sem saída. Perfeito. Passamos a noite inteira conversando. Rafael me contou tudo menos cada transação. Cada favor. Cada momento de fraqueza que o havia levado àquela situação. Não tentou se justificar ou minimizar. Apenas me deu a verdade crua. Completa. Você merece um homem melhor, ele disse. Quando o sol começou a nascer. Talvez, mas não quero outro homem. Quero você. Mesmo sabendo de tudo. Especialmente sabendo de tudo. Porque eu havia visto algo nos olhos dele durante sua confissão. Remorso genuíno. O desejo desesperado de ser melhor. E amor, um amor tão intenso que me assustava. Tenho um plano, eu disse finalmente. Em vez de publicar um artigo destruindo Rafael, publiquei algo diferente. Uma série investigativa sobre o cartel empresarial que controlava políticos como marionetes. Usei as evidências que Rafael me forneceu, mas protegi sua identidade como fonte. O impacto foi imenso. 3 empresários foram presos, 2 outros políticos renunciaram, e Rafael usou a confusão para se libertar da chantagem de uma vez por todas. Você salvou minha vida, ele disse na noite em que o último artigo foi publicado.
Nós salvamos um ao outro. Marcos foi demitido quando descobriram seu envolvimento. Eu recebi uma proposta para trabalhar no maior jornal do país. E Rafael anunciou que não concorreria à presidência. Por quê? Perguntei. Chocada. Porque quero começar de novo. Limpo. E por quê? Ele sorriu. Porque quero passar mais tempo com uma jornalista investigativa muito especial. Tem certeza de que não vai se arrepender? Perguntei, ajeitando sua gravata. Estávamos no apartamento dele, se preparando para uma coletiva de imprensa onde Rafael renunciaria ao cargo de senador para assumir a direção de uma ordem de combate à corrupção. Como poderia me arrepender? Você me deu de volta minha alma. E você me ensinou que nem toda história precisa terminar com destruição. Ele me puxou para mais perto. Algumas terminam com recomeços. E outras, eu disse, sorrindo, terminam com finais felizes improváveis. Quando ele me beijou, soube que nossa história estava apenas começando. Eu havia vindo para destruí-lo. E acabei me apaixonando. Ele havia mentido para me proteger e acabou me salvando. Às vezes, os melhores escândalos são aqueles do coração. Pronta para enfrentar as perguntas dos repórteres sobre nós? Ele perguntou. Deixe comigo. Sorri. Conheço alguns truques de jornalismo. É? Como? O quê? Como transformar uma história de corrupção política em uma história de amor? Isso não é jornalismo. Isso é magia. Às vezes, eu disse, beijando novamente. São a mesma coisa. E assim descobri que a maior reviravolta da minha carreira não foi expor um político corrupto, mas me apaixonar por um homem que me ensinou que a redenção é possível quando se tem a pessoa certa ao lado. A história, que deveria ter acabado com sua queda, acabou sendo o começo da nossa ascensão.